Bem-vindo ao Levercast, nosso podcast oficial da Lever Contabilidade. E no programa de hoje, a gravação aqui, 31 de março, e a gente não poderia fechar esse mês de março, que é essa homenagem aí ao mês das mulheres, com uma convidada muito ilustre. Seu currículo é bem extenso, então a gente vai aqui, vou ler. O papo de hoje vai ser sobre aposentadoria para empresários, um tema que bem relevante, Nosso canal que tem esse objetivo de trazer sempre um tema relacionado ao empreendedorismo, mas não de uma forma acadêmica, Uma forma realmente na prática. Então, vou apresentar aqui nossa convidada, Para falar sobre aposentadoria, ela que foi servidora concursada do INSS por mais de uma década. Eita, quase não sai. Por mais de uma década, inclusive trabalhando aí em cargos estratégicos e de confiança. Hoje ela atua como mentora, coach, consultora, administradora, palestrante, é empresária, é advogada, está à frente da Previdência. Está à frente da presidência da Comissão de Direitos Previdenciários da 29ª Subseção do Rio de Janeiro, da OAB, do Rio de Janeiro, desenvolvendo projetos e ações de acolhimento e aperfeiçoamento da advocacia previdenciária. Também apresenta e comanda um programa de rádio semanal que chama Direito ao Ponto, com informações sobre direitos do cidadão. Ela que administra diversos endereços comerciais próprios em todo o Rio de Janeiro. Eu falei que o currículo era extenso. Já que também atua com o escritório de advocacia, ela é CEO de outras empresas do ramo de seguro, crédito e consultoria empresarial, Depois desse currículo bem extenso, seja muito bem-vinda, doutora Aline Brandão. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Vocês fizeram um levantamento aí pregresso da minha vida, tô ruborizada. Obrigada pelo carinho, é um prazer imenso estar aqui, no canal da Lever Contabilidade. Bom, esse tema que eu acho que é bem relevante. Antes da gente entrar aqui no ar, eu estava até comentando com você que esse tema até calhou bem dentro dessa semana, Há mais ou menos uma semana eu tive uma notícia, de um dos empresários que eu atendo. Eu atendo uma empresa que ela é uma indústria metalúrgica e eram 3 sócios, e um dos sócios, aos 44 anos, veio a óbito, por um infarto fulminante e contribuía, basicamente com um salário mínimo para o INSS, E aí, em meio a essa surpresa, a gente veio para mim como uma reflexão sobre a questão tanto do trabalho, como a gente vai trabalhando e se afogando no trabalho e de repente, é um estalo e se vai. A vida é um sopro, Exatamente, a vida é um sopro e então assim, num estalo a gente se vai e não aproveita, Então, e também sobre essa questão da contribuição, porque eu te chamei, te convidei, mas eu sou um dos que contribui com salário mínimo e isso me chamou assim, me acendeu um alerta. Casa de ferreiro, de pau, Exatamente, isso me acendeu um alerta e eu queria conversar com você sobre esse tema, Como nós, empresários, nos aposentamos, Como que a gente pode fazer um planejamento para se aposentar com uma contribuição legal e para quando chegar lá nos nossos 65 anos ou quando o governo permitir, a gente tem uma aposentadoria. De fato, eu sempre trabalhei nas empresas que eu trabalhei, eu sempre via aquelas pessoas que eram aposentadas e continuavam trabalhando. E uma das minhas metas
sempre foi não me aposentar e continuar trabalhando. Então eu sempre falei assim, eu quero me aposentar e o dia que eu me aposentar eu de fato não precisar trabalhar. Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui no nosso programa de hoje. Muito salutar esse tema, porque assim, né, como você falou, eu sou radialista também, e em geral, no direito previdenciário, a gente acaba falando muito para o público social, de mais baixa instrução, que tem mais dificuldade de acesso. Só que, na prática, né, quem está buscando, quem está movendo a economia realmente, né, porque a gente hoje sabe que o empresário é quem move a economia do país, ele não se atenta a isso, não procura, e procura só nos momentos de infortúnio, ou quando já está muito perto, ele já está com a saúde toda comprometida. Aí você comentando essa questão, agora a sua reflexão passa para mim, porque o ser humano é assim, né? A gente sabe que a morte está ali, não sabe quando vai chegar, mas toda vez que a gente tem o mínimo contato, a gente começa a refletir. Ontem até vi um filme, tinha uma frase muito interessante na parede lá tá até na Netflix esse filme. A vida é o que acontece enquanto você está se matando de trabalhar. É assustador um pouco. E parando para pensar nisso, hoje, né, eu tento viver trabalhando, mas no sentido de gostar do que eu faço. Se você não gosta do que você faz, você não vai conseguir fazer bem feito. Eu acredito nisso, trago essa crença para mim, se é algo que eu não consiga fazer com amor, com zelo, ou se eu vou vender alguma coisa para alguém, né, tem outras empresas e tudo mais, se é algo que eu não acredito, eu nem pego para trabalhar, porque para mim não convence, não vai satisfazer. E se você não se satisfaz, para que a gente está vivendo, afinal? Exatamente. E aí eu queria começar perguntando quais são as opções, né, de aposentadoria que um empresário pode ter, né? Quais são essas opções que tem hoje disponível? Então, vamos começar aqui explicando, né, principalmente para você, empresário que está assistindo, quem é o empresário ante a Previdência Social. A Previdência Social, né, a Lei da Previdência Social, 8.212 e 213, que fala de custeio, e fala de previdência, que é de 90, 91, no iniciozinho da década de 90, essa legislação. E ela traz a ideia do contribuinte obrigatório e do contribuinte facultativo. O que é isso? Você, contador melhor do que ninguém, inclusive o contador das nossas empresas, está sempre orientando a gente na questão do tributo. Só que a parte previdenciária, as pessoas acham que elas vão pagar para ter o benefício, para se aposentar. E a Constituição, ela traz isso como um imposto obrigatório. Então, a Previdência, quem tem atividade que aufira lucro, ele é um contribuinte obrigatório. E o empresário, ele é um contribuinte obrigatório. Ele é um segurado obrigatório. Gente, eu tô nervosérrima, é a primeira vez que eu participo de um podcast, né? Então, tô tentando esclarecer aqui da melhor forma possível. Quem é o obrigatório? É qualquer pessoa que, carteira assinada ou não, e que não esteja por um outro regime, ou seja, o servidor público, por exemplo, como eu já fui, servidora pública federal, é a 8.112, é uma outra legislação. O municipal, o estadual, que é concursado de algum estado ou município que tenha o RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. Essas pessoas, elas estão excluídas. As demais, que recebem seus salários ou que trabalham para fazer os seus salários e os dos demais, que é o caso do empresário, eles são segurados obrigatórios. O facultativo é o cara que não tem renda e ele quer recolher para ele ter uma aposentadoria, para ele ter uma pensão por morte, caso venha a faltar, como, por exemplo, o caso da dona de casa, do síndico não remunerado, o estagiário, enfim, essas pessoas que não têm uma renda própria. E quando a gente para pensar na questão da previdência enquanto tributo, o cara que está jogando, vendendo bala no sinal, por exemplo, esse cara é um contribuinte obrigatório. Só que a legislação, ela traz o seguinte, como a gente fala autônomo ainda, mas essa nomenclatura mudou. Ela mudou em 91, já tem um tempinho. Então, o autônomo hoje, ele é o contribuinte individual. Quem é o contribuinte individual? As pessoas que não recebem a fonte de uma outra. Ela faz o seu trabalho. E ali entra o empresário, o antigo autônomo, que a gente está acostumado, que é a mulher que vende alguma coisa de porta em porta, um artesanato, por exemplo. Ela tá recebendo, auferindo um lucro, auferindo uma renda de um trabalho que ela está exercendo. Então, o empresário, ele entra nesse grupo de segurados. Quem é o empresário para a Previdência hoje? É o contribuinte individual. Então, a legislação, ela traz que o contribuinte individual, ele declara o valor que ele recebeu e que ele vai pagar. Ele está dizendo o seguinte, olha, esse mês aqui eu ganhei R$5.000, faturamento bruto e tal, meu próprio, uma pessoa sem CNPJ,
então eu vou recolher a previdência, devo recolher em relação a isso. Isso é o que diz a lei. Só que entre a teoria e a prática, e a vida do brasileiro que é tão conturbada, tão difícil, a gente vê que os empresários são, na escala de ranking de quem mais deixa de recolher, as pessoas que acabam pagando os impostos alheios, se eximindo disso, e num momento de fatalidade desse tem essa surpresa de não sei como está a minha situação previdenciária, não sei se minha família tem direito, né? A família dos funcionários dele está tudo lá garantido, mas a dele ele não sabe. E a parte do planejamento, ela entra nisso. Ela permite que esse empresário saiba o valor que ele recolhe hoje, quanto vai dar a aposentadoria, quando ele vai se aposentar. E você me pergunta, mas quais são as aposentadorias? O INSS, ele tem, cada benefício previdenciário no sistema, ele tem um número. Por exemplo, a aposentadoria por idade, o número 41, a aposentadoria por tempo 42. E o que as pessoas não imaginam é que existem 99 números de benefícios já preenchidos, tipo espécies de benefícios. Então, o empresário, por ser um contribuinte individual, segurado obrigatório, ele tem direito a todos os benefícios que a Previdência exige e permite. Inclusive, é um caso bem difícil de brigar, mas há um tempo atrás, quando a gente falava de aposentadoria especial, dependendo da expertise da empresa, nem imaginei que a gente fosse entrar nesse assunto, porque ele é bem polêmico, mas dependendo da expertise da empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa que produz fósforo branco. Fósforo branco é extremamente nocivo à saúde, enfim, trabalho dentro da linha de produção enquanto empresário. Aí ele vai ter, inclusive, como brigar por essa especialidade no período. Então, ele é um segurado com todos os direitos, e é importante que ele faça esse planejamento para saber, afinal, quando que vai sair essa aposentadoria. Porque tem muitos que ficam pagando e não sabem, o contador está recolhendo lá, e já passou o período e ele não pede aposentadoria, não. E não pode receber retroativo. Você só vai receber a partir do teu pedido, desde, claro, que você implemente todos os requisitos para o direito. Entendi. Então, hoje, ainda existe, né, essa forma, como empresário, de optar por me aposentar por contribuição. Você me corrige aí por tempo de contribuição, isso. Minha forma leiga aí de falar. Ainda posso escolher se eu vou contribuir para me aposentar por tempo de contribuição ou se eu vou contribuir para me aposentar por idade. Então, exatamente. Na verdade, o brasileiro ele acaba sendo compelido a se aposentar no primeiro benefício que ele tem direito. Isso acontece muito. Exemplo, o caso do empresário que você comentou de não tem essa frequência dos recolhimentos. Depois da emenda constitucional 103, que é conhecida como a reforma do governo Bolsonaro, foi a última grande reforma, que foi de 2019, 13 de novembro de 2019, a gente tem uma previsão legal, onde não houve alteração para a idade do homem, por exemplo, 65 anos, continua, permanece, e a idade da mulher, ela foi a 62 anos. Então, dá um exemplo aqui desse tipo de aposentadoria, a partir da emenda constitucional 103, que antes a mulher com 60 anos já era a idade mínima para pedir aposentadoria por idade. E o texto legal, ele fala em 180 meses de carência. Se você transformar de uma forma simples, você está falando aí de 15 anos de contribuição. Eu falo isso porque tem os detalhes. Por exemplo, não adianta chegar lá e pagar atrasado. Eu já atendi uma cliente, quando eu abri o escritório, ela foi uma pessoa que orientou equivocadamente, vendeu uma casa, pagou um atrasado imenso, e aquilo não contabilizou para a aposentadoria dela, porque o texto legal ele fala em contar a carência a partir da primeira paga sem atraso. Olha que sacada que tem. E nessa situação, você tem vários tipos de aposentadoria e, na prática, a pessoa acaba pedindo a que ela primeiro tenha acesso. Então, como é um período mais curto, de 15 anos, falando a grosso modo, fica mais próximo da pessoa que não tem um recolhimento com frequência fazer o pedido quando chega na idade adequada. Deixa eu pegar um gancho aqui e tirar uma dúvida. Tem muita coisa para falar, né? Agora, não, fica tranquilo. Tem que fazer um parêntese que tem regras de transição também, né? Enfim. Vamos aqui que eu... Então, você está falando que essa questão da contribuição em atraso. Então, vamos lá. Sou contribuinte, né? Tenho uma frequência de contribuição, já trabalhei, aí, por exemplo, fiquei um ano sem contribuir porque fiquei desempregado. Comecei a trabalhar e eu não quero perder esse ano que eu não contribuí. Eu posso contribuir por esse ano que eu não tive? Excelente essa pergunta. Eu vou te dizer por quê. Na verdade, primeiro passo,
O que que caracteriza a contribuição em atraso? Então, a pessoa, vou dar um exemplo da pessoa que nunca recolheu para o INSS. Ele está com, sei lá, 24 anos, começando a vida. Quem dera que a gente tivesse começado com 24, né? Comecei a labuta com 13 anos. Mas, enfim, o cara nunca recolheu, nunca teve um emprego formal. Essa pessoa, ela não é segurada do INSS, ela não é um segurado do INSS. Poderia ser um facultativo, já que ele não teve renda antes, poderia, mas ele também teria que fazer a primeira paga sem atraso. E aí, quando a gente fala do contribuinte individual, eu vou falar de uma forma geral, a gente está falando do vencimento no 15º dia do mês subsequente. Então, como eu falei, é um imposto, se eu estou falando de março, o vencimento é 15 de abril. Se a pessoa que nunca recolheu pagar dia 16, ela já está iniciando com o pé esquerdo. Então, não paga março, paga abril, que vai vencer 15 de maio. Tudo bem? Comecei a pagar, paguei em dia, doutora Aline, e agora? Fiquei desempregado, igual você falou, aí arrumei emprego, beleza, aí fiquei desempregado. Quando você fica desempregado, você tem um período de qualidade segurada, é um período de graça que a Previdência dá. Né? Então, é um assunto assim, vasto e importante, porque ele não está contando para o seu tempo de contribuição. Você pode pagar? Pode pagar nesse período, mas se você não pagar, não tiver dinheiro para pagar, não quer dizer que você vai estar em atraso, você não vai ser segurado da Previdência, você está coberto. Claro que tem cada benefício, né? Pensão por morte, auxílio tem que ter um número mínimo de 12 meses de carência, por exemplo, mas você não fica descoberto. E é legal para mim falar sobre isso, porque assim, eu tenho a corretora de seguros também. E a Previdência Social é a única seguradora do mundo que cobre você sem você pagar. E as pessoas, né, normalmente elas falam reclamando, e aí tem uma frase do Renato Russo que fala que a ignorância é vizinha da maldade, né? Porque justamente fala sem conhecer. Igual quando a gente ouve o assunto de auxílio reclusão também, que é super polêmico. Ah, que absurdo, preso recebendo. Não é bem assim, não é por aí. Mas em relação a essa questão do tempo desempregado, para quem tinha carteira assinada, você tem um perigo imenso, que é, no medo de não ter tempo de contribuição, corre para pagar, paga como contribuinte individual, e aí o que acontece? O governo corta o seu seguro-desemprego. Corta porque se você está pagando como contribuinte individual, você está dizendo para o governo que você está trabalhando em outra coisa, você está recebendo e você não precisa desse dinheiro. Isso acontece pra caramba, aí a pessoa ela usa o dinheiro do seguro-desemprego para pagar o INSS, aí não sai mais o dinheiro do seguro-desemprego, ela não faz ideia do que aconteceu, e é um trâmite bem moroso, dá para resolver, bem moroso. Então, é importante a pessoa saber o seguinte, está recebendo seguro-desemprego, está na iminência de receber, paga esse período como facultativo. E paga em dia, porque você está entrando numa nova categoria. E aí a gente está falando de um seletista, por exemplo. Agora, se eu estou falando de um empresário, que ele ficou lá um tempão sem recolher e parou de pagar por qualquer motivo, ou fechou a empresa para abrir outra, ele tem que ver, quando ele for pagar novamente, se ele está no período de qualidade segurado, que é esse período que eu falei que o INSS te dá de graça. Tá, eu tenho, assim, muitas acontece muito, né? Por exemplo, o cara abriu uma empresa, ele tem uma empresa de 1986. Nossa, esse ano é cabalístico para mim. Foi no automático, que foi o ano que eu nasci. Gostei, eu também. Bem-vindo ao time aí, dos times. Ele tem uma empresa, né, desde esse período, e a empresa foi oscilando. Teve tempo que ele faturou, teve tempo que ele não faturou. E aí ele está aqui dentro se ele tivesse contribuído, né, desde que a empresa dele abriu, ele, né, viesse pagando o seu INSS através ininterruptamente, né? Ele estaria aqui dentro vamos supor que ele estaria aqui dentro dos 36 anos de contribuição. E hoje ele se aposentadoria. Hoje ele se aposentaria? Não necessariamente, não necessariamente. Qual a idade desse homem? Vamos dizer que ele está dentro das condições de aposentado. Tudo bem. Só que dentro desses 30 e poucos anos, teve anos que ele não contribuiu. Se ele pode pagar atrasado. Isso que é uma dúvida frequente. Eu posso pegar e recolher, porque contabilmente eu consigo ir lá no ano que ele não contribuiu, gerar uma guia para ele daquele período e vai pagar multa e juros e ele consegue recolher. Agora, isso para o INSS é considerado? Então, por exemplo, se eu recolho desses 36 anos que daria hoje... Ele não é um estranho na Previdência, ele ficou de 90 a 94 sem recolher, exemplo. Isso aí, eu fiquei 5 anos sem recolher. Eu posso gerar 5 anos para esse meu cliente, ele recolher e considerar 36 anos de contribuição?
Agora, preste atenção no pulo do gato. Excelente sua pergunta, excelente. Por quê? O que eu falei no início, até foi legal fazer essa explanação. O pagamento do tributo previdenciário é um tributo, ele é um imposto. E aí, agora eu estou voltando nas minhas aulas lá de direito tributário, o meu mentor, que foi, né, enfim, orientador da minha monografia até, professor Carlos Valentim. Se você está falando de um imposto, o imposto não tem contrapartida. Então, só para trazer um pouquinho para o direito, para a pessoa entender o que o texto legal diz, né? Se você não tem contrapartida, eu estou dizendo para você que você tem um carro, você tem que pagar naturalmente o IPVA do seu carro. Mas você não pode falar assim, olha, eu não vou pagar IPVA esse mês, porque a rua aqui que eu transito está muito esburacada. Não tem contrapartida, você tem que pagar pura e simplesmente por você ter o fato gerador, que é o veículo. Da mesma forma que a casa. Minha casa enche, não vou pagar IPTU, não. Vai ficar inadimplente. Então, o imposto, as pessoas têm que começar a ver essa parte previdenciária como um imposto. E eu te pergunto agora, como contador, você vai saber dizer, o governo pode cobrar de 90 a 94 hoje, porque você não pagou o imposto previdenciário? Porque quando a gente está falando de imposto... Já prescreveu, né? Já prescreveu. Ele não pode cobrar, certo? Certo. Então, e aí a gente tem que entender o panorama da divisão de quem cobra o quê. Porque no Brasil é muito cacique para pouco índio. Acho que você talvez saiba até melhor do que eu como contador, né? Imposto federal, estadual, municipal. E dentro da parte previdenciária, embora sejam tributos federais, quem é responsável pela arrecadação é a Receita Federal, não é o INSS. O INSS, ele é um mero pagador. Ele é visto no governo, no serviço público, né? E em Brasília, a gente tinha muito, sabe? Né? Trabalhei na direção central. Até fiquei encantada com o elevador aqui, que o elevador aqui, o botão é igualzinho da direção central lá de Brasília. E quando você tem essa visão, lá, o INSS é um órgão que só dá prejuízo. Os governos, em geral, sempre tiveram muito essa visão, porque quem paga, quem cobra, quem fiscaliza, quem deveria, ou pelo menos fiscalizar essa arrecadação, é a Receita Federal. Mas, na verdade, a pessoa quer pagar na tentativa de receber. E quando a gente vai para a Constituição, ela fala o seguinte, meu amigo, se você está tendo lucro, você tem que pagar. E, teoricamente, o Estado a Receita deveria vir cobrar, mas não cobrou. No tempo hábil, hoje está prescrito. Então, porque o legislador entendeu que tem que ser meramente declaratório, e meramente declaratório para brasileiro é complicado. Então, é possível pagar atrasado para fechar período? É possível, sim, mas tem que ter muita cautela. Por quê? Principalmente depois da reforma. Tem as vírgulas que entendem o seguinte, você pode entrar hoje no sistema e emitir a guia lá, né, como contador, de 90 a 94. Só não pode fazer GFIP, porque a GFIP nasceu em 98, né? Virou obrigatório em 99. Mas o governo vai receber o teu dinheiro porque você está se declarando, é como se você falasse assim, olha, governo, em 90 a 94 ganhei muito dinheiro, tá, mas eu não paguei, agora eu quero acertar minha dívida, tá aqui. Aí vai no INSS, o INSS vai negar, né, se não observar lá os pormenores. Porque ele vai dizer assim, não, você não entrou na carência, não entrou no tempo de contribuição. Eu não estou dizendo aqui que todo pagamento em atraso não é considerado para fins previdenciários. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter essas duas figuras, do tributo e do recebimento. Para quando você for efetuar um cálculo de pagamento em atraso visando um benefício, você tem que procurar um especialista para ele fazer essa análise, porque senão, meu amigo, o governo não vai deixar de emitir boleto, não. Quer fazer boleto para pagar para o governo, você vai pagar. Mas você pode não conseguir o que você quer. Eu, inclusive, tenho uma sustentação oral semana que vem pedindo uma devolução do valor de uma cliente, né, que foi no INSS, inclusive na época, num outro INSS, foi orientada a recolher, não entrou, não conseguiu usar aquilo na aposentadoria, está pedindo de volta o dinheiro para a Receita. Né, então, estava com outro colega, em primeira instância a gente vai fazer sustentação oral. Não sei se eu consegui explicar direito, porque é muito é uma coisa muito louca no nosso regime previdenciário no Brasil. Entendeu? Não, explicou muito bem. Agora, só fazer um detalhe aqui. A lei que cuida do custeio da parte previdenciária, ai, vergonha se eu errar a lei aqui, né? Mas é a 8.212, de 90, eu não lembro se é 90 ou 91. Se eu não me engano, é o artigo 45. Se você entrar nesse artigo 45, você que está vendo aí em casa no Google, se eu tiver acertado a lei, ele foi todo revogado, ele é todo riscado. Por quê? Os juros, a correção que o governo aplica. Então, além de ser um valor astronômico, tá? Eu estou falando de cabeça, fica muito difícil fazer essa razoabilidade, mas é como se você pagasse R$1.000 e virasse, sei lá, 15 mil. Então, além de ser muito caro,
A gente tem que dividir por períodos, porque na última reforma teve uma mudança em relação a isso. Eles começaram a observar que as pessoas estavam correndo lá para pagar, mesmo com um valor imenso, porque eu acho inaceitável isso que o governo recebe. Se ele cobra, e cobra por isso, porque a sanção você está sendo aplicada. A partir do momento que você paga juros, paga multa, paga uma correção astronômica, né, no valor de R$1.000 virar, sei lá, 5, 10, 15 mil. E, de repente, você não poder pagar, não poder considerar aquilo, e ainda tem uma lei dizendo que não pode? Sim. É muito absurdo. Assim, eu quero um dia poder ver a nossa lei de uma forma que realmente faça jus aos direitos das pessoas que trabalham, né? Mas o papo está muito bom. E aí, eu já trabalhei... Agora, quem já passou por um regime misto, né? Digamos assim, de contribuição para o INSS. Porque por 5 anos... Regime misto, desculpa, não entendi. Dentro do próprio... carteira assinada e carnê ou servidor público e carteira assinada? Vou tentar elaborar aqui a pergunta e você ver se eu acertei. Vou falar do meu caso, tá? Já trabalhei por 5 anos, trabalhei de carteira assinada, tá? E desde 2013 eu tenho um escritório de contabilidade e recolho como empresário, né? Então, eu comecei, 5 anos eu recolhi como de carteira assinada, contribuinte obrigatório, né? Todos são contribuintes obrigatórios. A questão é que o carteira assinada é o seu patrão que tem a responsabilidade de pagar o tributo. E aí, recolhi como empresário e agora voltei a ser carteira assinada porque eu sou funcionário do Senac. Então, a minha vida a minha vida pro INSS está assim, né? Eu já fui... Normalidade do brasileiro. E aí, como é que funciona isso para aposentadoria? Então, como você está falando de um regime só, que a visão, por mais que você tenha... como segurado, você teve vários tipos de atividade, mas quando eu falo um regime só, eu estou dizendo que você não saiu da parte do INSS. Não é algo absurdo, não é algo de 7 cabeças, mas... Se for fazer, por exemplo, um estudo de pagamento de atrasado, tem que observar, porque no seu exemplo você falou, eu fui 5 anos de carteira assinada, abri empresa em 2013. Se você, supondo que foi 5 anos de carteira assinada, ficou 2 anos sem ter legalmente a empresa, nem nenhuma atividade formal, e de repente você vira empresário 2 anos posterior a esse desligamento, esse período, meu amigo, nem que você quisesse, você não poderia pagar. Quer dizer, nem que o INSS ajoelhasse e falasse para você que vai te aposentar se você pagar, você não pode. Por quê? Você nunca foi empresário. Você nunca pode retroagir ao que você nunca foi. Isso é uma sacada interessante também. Então, quando você vai fazer o cálculo do pagamento em atraso, primeiro marco. Quando essa pessoa entrou como empresária ou como o autônomo, que a gente tem a natureza de falar, que é o contribuinte individual. Eles estão na mesma categoria. Sim. Ok, o teu marco como empresário, o que vai definir se você vai poder pagar atrasado ou não, caso você deixe de pagar algum mês, vai ser de 2013, quando você iniciou como empresário, para frente. Se você nunca foi empresário, nunca foi contribuinte individual, esse período que você não esteve de carteira assinada e não tinha nada, se você pagar, já era. Esse aí não precisa nem olhar no sistema, já estou te dizendo que não vai dar certo. Nessas hipóteses de limbo, de período, a pessoa, às vezes, na cabeça dela, conta ininterrupta. Mas isso não pode acontecer. Eu não lembro o início da pergunta, não sei se eu consegui explicar. Agora, assim, para fechar a tua análise previdenciária, qual é a diferença da análise do planejamento? Você chega no escritório hoje, num dos escritórios, a gente vai pegar a sua situação hoje, vou dizer se você consegue se aposentar hoje, em qual perfil, qual salário que você sai. Agora, se a gente sabe que não tem tempo, a gente vai fazer uma projeção futura de qual regra, porque nós temos, com a emenda, com a emenda constitucional, a gente tem 4 ou 5 regras de transição, um monte de regra nova, tem as regras antigas, porque no direito previdenciário, né, eu falava muito isso quando dava treinamento no INSS, quem vive de passado é museu e previdenciarista. Porque a lei, quando a lei muda, ela não retroage para prejudicar a pessoa, legalmente falando, né, na teoria do legislador, e aí na teoria do ordenamento jurídico do Norberto Bobbio, que é a Constituição primeiro, depois as leis federais, e a gente tem uma pirâmide. Se a lei mudou e está prejudicando, mas a pessoa tinha implementado aquelas condições, aquilo não pode mudar para ela. Aquilo ali, exemplo, a partir de amanhã, quem for pego bebendo água na garrafa de plástico vai ser preso, porque as tartaruguinhas não sei de onde estão morrendo. Ok, eu bebi água hoje, eu não posso ser presa se essa lei entra em vigor amanhã. A ideia do indúbio pro réu
No previdenciário, a gente traz o indúbio pro mísero e tempus rege actum, que é um princípio legal. O tempo rege o ato. Então, quando a gente analisa o teu caso hoje, é um túnel do tempo. Eu vou mergulhar lá atrás para ver qual era a legislação lá de trás, o que podia e o que não podia. E a lei que mudou recentemente, a última reforma, a Emenda Constitucional 103, que é de 2019, a gente dá um pause ali, na véspera, como é que estava a vida dessa pessoa aqui? Ah, faltava um ano, tá, mas será que ele tem atividade especial? Será que ele tem algum atrasado que poderia recolher? Será que ele poderia, né, se ele tiver condição financeira, será que vai ser aceito isso? Então, a gente vai olhar isso com muita minúcia. Essa é a diferença básica da análise do planejamento. Por isso que o planejamento é muito importante, porque tem coisa, como o tempus rege actum, tem coisa, meu amigo, se você não fizer agora, ano que vem você não vai poder fazer, porque você perdeu a qualidade, vai ser um período que você já não vai mais poder recolher. É agora ou nunca, né? Parece o Luciano Huck, mas é o INSS. Legal. Você falou assim, por exemplo, no meu caso, que você começou a trabalhar cedo, eu também comecei a trabalhar lá. Mas não recolher tão cedo, né? Não, eu comecei a trabalhar lá com 18 anos e isso tudo, ao longo desse período, né, foi mudando e foi tendo algumas reformas. Existe algum lugar que eu posso consultar quanto eu já contribuí? Tem, o CNIS. É importantíssimo isso. Na verdade, hoje, qualquer cidadão brasileiro, não tem esses níveis de acesso ouro, prata, do Gov. Então, o governo federal começou a unificar senhas para que a pessoa tenha acesso aos seus dados no governo federal. E o INSS, né, ele detém essa base de dados no meu INSS, de acesso ao público. Então, se você quer saber o seu histórico que consta no INSS, esse é o documento que você tem que ver. Eu recomendo que cada um... Você está assistindo hoje, se você já teve algum recolhimento, entra para ver a tua situação. Ali você vai saber se o teu empregador recolheu, coisa que antigamente era surpresa, porque o acesso era muito difícil. Hoje você, na palma da tua mão, você baixa o aplicativo do meu INSS ou entra no site, faz o teu cadastro. E aí eu só vou fazer um adendo importante, que eu até falo muito na rádio. Cuidado com domínio.com.br quando você está procurando coisa do governo. Porque no Google a gente sabe que os patrocinados são... qualquer pessoa patrocina, e às vezes tem outros fins, são empresas. Então, quando você vai entrar em algo do governo, tem que ter o final .gov.br. Fique esperto em relação a isso. Isso acontece muito com MEI. Muito. Muito. Às vezes o cliente me pergunta assim, Rodrigo, quero baixar meu MEI, como que eu faço? Aí a gente orienta, não, você vai entrar no site, Portal do Empreendedor, vai chegar lá e você vai botar seus dados e vai baixar... Vai seguir, é só seguir e você vai conseguir baixar o MEI. Não tem nenhum custo para isso. E aí a pessoa me liga, Rodrigo, não sei o que aconteceu. Eu fiz o que você me falou e aí gerou um boleto de 200 e poucos reais para pagar. Eu falei, olha, você não entrou no portal do empreendedor.gov.br. Entrou no primeiro patrocinado. Você entrou no primeiro que entrou. Então, vale essa atenção, né? Tudo que for do governo tem que ter. Eu conheci, até o rapaz fez o tráfego para esse rapaz que fez essa empresa, porque assim, mas assim, é free, é ilegal, pelo menos esse das cabeças do Google, ele, na verdade, ele está terceirizando, você não está nem sabendo, mas você está terceirizando o seu serviço não, deixa que eu faço para você no governo. Então, você passa os dados na plataforma dele, ele vai e passa os dados para a plataforma do governo. E o cara teve uma sacada genial, porque ele fez lá aquelas letras miúdas que ninguém vê, que todo mundo marca, né, dizendo que a pessoa aceita, ganha um valor dele e as pessoas continuam caindo. Por quê? Não só por falta de instrução, mas porque a gente não presta, às vezes, atenção, né? A gente olha e não vê. A vida é muito corrida. Isso acontece pra caramba. Quando eu estava na faculdade, há 1000 anos atrás, eu lembro do meu professor Bruno Bastos, ele entrou uma vez na sala e falou, vocês sabiam que uma pessoa de 90 anos, há 100 anos atrás, tinha menos informações na cabeça dela do que uma criança hoje de 3 anos? Quando ele falou isso há muitos anos atrás, nós não tínhamos internet banda larga, era o WAP, celular horroroso, ainda usava câmera digital, não tinha WhatsApp. Então, se ele falou isso há tantos anos, qual é a informação hoje que a gente tem? A gente carrega muitos megabytes desnecessários, às vezes, e nós não podemos escolher, né? Porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Então, eu acho muito salutar esse tipo de canal para trazer conhecimento, porque o que mais a gente vê são coisas que não levam a nada. E o tempo passa, o tempo urge, ele é implacável. Tem coisa que se você não fizer agora, a nível previdenciário mesmo, lá na frente pode custar mais 2, 3 e até 10 anos para se aposentar. Pegando esse gancho, existe uma forma, porque assim, há um tempo atrás,
e aí eu não sei quanto tempo, essa é uma informação que veio e a gente vai reproduzindo, que o INSS ele tinha por base pegar as 80 maiores contribuições para fazer um cálculo da média. Até 12 de novembro de 2019 era assim. Para fazer o cálculo da média e gerar a aposentadoria. Então, muitos empresários contribuíam um período, né, com salário mínimo e quando estava chegando perto de se aposentar, das suas 80 últimas contribuições, começava a recolher com o teto. Com o teto. Isso, né, já foi revogado, você já até passou o marco ali. Na verdade, rapidinho, são duas situações. Os 80% das maiores contribuições era a forma de cálculo da reforma do Fernando Henrique, de 99, até a véspera da última reforma, até 12 de novembro de 2019. Esse caso aí que eu recebo muito pessoal no escritório. Não, meu patrão aumentou meu salário pro teto nos 3 últimos anos. Isso aí foi até a véspera da reforma do Fernando Henrique. Era as 36, não era as 80, não, era as 36 últimas remunerações. Elas serviam de média para dizer quanto você iria receber dali para frente, na sua aposentadoria. Então, ainda hoje a pessoa às vezes fala INPS, você percebe que entra na cultura popular esse mito, isso é um mito da caverna, sai disso, porque senão você pode jogar dinheiro fora. Por que eu estou te falando isso? Se vai entrar, ainda mais agora, que a média é 100%, dependendo da regra. É 100%, e a pontuação que a gente teve há um tempo atrás, que teve aquela pontuação de idade mais tempo, até a véspera da reforma, ela era para tirar o fator previdenciário, agora ela é para dar direito. Enfim, mas para tirar esse mito, antes, você está pensando em aumentar seu salário no finalzinho, primeiro, você tem que saber em qual regra você vai aposentar. Você vai conseguir se aposentar na regra anterior reforma, enfim, e fazer o cálculo com um profissional para você, porque matemática é uma ciência exata. Você vai saber qual é a tua projeção de recebimento daquele período. E nessa época, porque as pessoas falam, mas antigamente era mais fácil, antigamente facilitava, o governo facilitava, né, na época lá do Fernando Henrique. Não, a gente tem que ir além. Por quê? Começar a perguntar o porquê das coisas. Ontem eu estava falando isso com um mentorado meu. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Por que era assim? Você tem ideia, Rodrigo? Não, faço nenhuma ideia? Nenhuma. Então, eu não tenho uma certeza, mas eu tenho uma teoria. Como eu te falei, é um túnel do tempo. Se, na época que eu estava na faculdade, não tinha internet banda larga, você acha que em 99 tinha máquina de share, tinha sistema com isso? Não tinha. Agora, você imagina o servidor do INSS, era aquela fila que a pessoa ia dormir. Eu imagino que tenha tido algum bom senso nesse sentido também. Você tinha dados de papel que eram sensíveis, né? É mais difícil hoje você conseguir fazer uma alteração ali. Então, eu acho que o legislador ele entendeu que era mais razoável você extratava os últimos 3 anos, que o servidor ele pegava no processo, os processos antigos a gente fez isso. O que é extratar? Como ele tem fé pública, ele lê a carteira do trabalho da pessoa, pega os conta-cheque lá e fala, fulano ganhava não sei quantos mil cruzeiros. Né? Não, 99 já era real. O outro mês era tanto. E dali fazia uma média, porque senão seria humanamente impossível você operacionalizar todo o período anterior. E hoje a gente faz o cálculo a partir do plano real, que é julho de 94 para cá, que eu acho até que foi uma questão de facilidade também. Mas, felizmente, ganhamos da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, e em breve a gente vai implantar, que é usar o tempo de cruzeiro para melhorar o pessoal que tinha uma situação boa no passado. É um assunto muito extenso, até te peço desculpas, assim, porque não, vamos. Você já me conhece, né? Sabe como é que eu sou espontânea. Vamos. E aí eu queria te perguntar isso. Existe uma forma de eu criar um planejamento, né? Você já deu até alguns insights aqui, mas eu queria... Quer ver o planejamento? Eu trouxe o planejamento. Se tem essa forma de eu... Hoje, vou começar a minha vida como contribuinte. Eu consigo planejar, eu preciso contribuir e eu quero, por exemplo, me aposentar com um salário de R$4.000. Consegue sim. Muitos previdenciaristas hoje oferecem esse serviço, ele é bem bacana, mas eu já adianto o seguinte, quando você fala de uma vida toda, dificilmente você vai conseguir traduzir ela em 1, 2, 3 páginas e alguma meia dúzia de cálculos. Eu trouxe um planejamento previdenciário para vocês terem noção, que é exatamente assim que a gente entrega no escritório. Eu sou muito chata com essas coisas. Como eu falei, eu só vendo o que eu compraria. Então, o pessoal do escritório lá, minha equipe, às vezes fala, você é muito detalhista. A doutora Aline é muito detalhista, demorando lá para fazer as coisas. Eu falei, não, fica tranquilo. Depois que eu implementar, aí a gente bota isso para frente e começa a operacionalizar e a divulgar para o público. Então, o nosso planejamento previdenciário, eu trago
eu tentei trazer, porque o modelo é meu, né? A minha equipe faz hoje dentro do modelo que eu desenho. Os fluxos do escritório todo eu desenho e sou responsável, sou advogada responsável dos processos. Uma linguagem que a pessoa entenda. Não adianta eu ficar traduzindo lei, que a pessoa não vai entender. Mas também não é a minha palavra que vale. Tem um embasamento. Então, o que é importante se avaliar se você for procurar um planejamento? Primeiro, a pessoa que vai fazer a análise vai olhar o teu passado laboral e vai te dizer como é que está a sua situação hoje e vai fazer projeções futuras. Então, a frase que eu coloco logo no início aqui, a gente faz um livro, né? Deixa eu mostrar melhor para a câmera. A gente faz um livro para a pessoa ter em casa, porque isso aqui vai acompanhar a vida, ela não vai fazer isso para se aposentar amanhã. E a frase que eu trago é a seguinte: planejamento previdenciário, um estudo minucioso sobre a vida laboral, pretérita e presente, com projeções futuras. Eu não posso te dizer o que vai acontecer no futuro, mas eu posso dizer qual o caminho que você pode tomar para que seja melhor. E no final, né, aí vem todos os cálculos, as explicações, né, tento ser bem didática, porque são muitas regras. E no índice, a gente traz aqui, inclusive, qual é o cenário para cada regra, mesmo que a pessoa não tenha direito. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, primeiro, análise de direito, porque direito é uma coisa, salário é outra. Primeiro, a pessoa chega assim, eu quero ir no advogado para ele fazer o cálculo do salário da minha aposentadoria. Meu amigo, primeiro a gente tem que saber qual é o direito, quando é que você vai alcançar e implementar todos os requisitos. Então, nós trazemos aqui análise do direito, no artigo 15, no artigo 16, no artigo 17, 18, no 21, na lei atual. Como é que está a sua situação? Essa regra aqui você não vai implementar, essa não serve para você, mas a gente faz questão de mostrar que foi analisado. Eu trago o CNIS que nós usamos de base, porque assim, o CNIS está lá, você pode tirar a qualquer momento, mas eu já vi CNIS mudar. Assim, eu acho que eu já aposentei, dentro do meu período do INSS até hoje, seguramente mais de 10 mil pessoas, já devo ter analisado mais de 100 mil processos. E Rodrigo, assim, a gente não vê, dá para contar nos dedos as pessoas que eu aposentei que trabalharam em uma única empresa, igual a gente estava falando no início. Entrou na empresa X e se aposentou na mesma empresa. Isso não acontece, a vida do brasileiro ela é muito difícil, né? A gente sabe disso. Ontem até no MBA em Gestão de Pessoas, a professora estava falando sobre isso. Que lá antigamente, né, existia a pessoa ficava orgulhoso, né? Eu trabalhei na minha empresa por 35 anos e levava um broche. Eu espero que os meus funcionários pensem isso, porque eu falo para eles, a gente é para a vida, é família. Sim, a gente também fala com... e a gente tem até um lema lá, né? Que se a Lever cresce, você vai crescer junto com a gente. Exatamente. E aí hoje a gente vê pessoas que trabalham... Hoje as coisas estão muito assim, né? O funcionário que trabalha contigo 3, 4 meses, ele já está ali fazendo aquele trabalho e se você não valoriza ou aumenta o salário, ele já quer... Não é só isso também, né? Eu acho que são das duas partes. A gente vê, o funcionário já chega também desmotivado, porque passou por algumas empresas onde ele era mero número. Eu saí, acho que assim, de todos os fatores que influenciaram eu sair do INSS, acho que esse foi um que pesou muito. Eu comecei a ver que, cara, assim, as pessoas eram números, só que cada processo é uma família que tem uma expectativa de direito e que, cara, ela pagou por isso, ela tem aquele direito, ela vai mudar a dignidade. O que a gente faz é muito legal, a gente transforma a vida das pessoas. É emocionante, é emocionante. Então, eu comecei a ver que o que eu achava que eu estava, quando eu passei no concurso, eu achei que, agora eu vou ganhar dinheiro para ajudar as pessoas. Aí começou a vir o governo, é meta, tem que fazer, tem que analisar, tem 1 milhão de pessoas, e tem que resolver. Vou até puxar um gancho aqui. Isso é um tema bem legal para a gente fazer um próximo podcast. Vamos. Para entender por que você deixou... porque, assim, é um sonho de muitos brasileiros o concurso público. E aí, o que te levou a deixar a estabilidade do serviço público para empreender? Mas isso vai ser... Vamos fazer um próximo encontro. Mas assim, de cara eu já te falo, assim... são vários fatores, não é um só. Só que eu vi que eu queria mais do que sobreviver, eu queria viver e algo que fizesse sentido para mim. E para fechar a questão do planejamento, que eu acho muito importante que o empresário, normalmente o público que faz planejamento é o empresário, mas não precisa ser só um empresário, não. É bacana também para a pessoa que, de repente, ele é seletista, ele tem um currículo onde ele tem a oportunidade de escolher a empresa que vai trabalhar, ele quer analisar os benefícios. É bacana, porque no final... a gente traz o ROI, o que é isso? O retorno do investimento. Por exemplo, eu vou ler só essa situação aqui desse cliente no artigo 15.
Se nós fazemos 3 cenários no escritório, se a pessoa quiser mais, ela pode encomendar, mas cada planejamento ele abrange 3 cenários. Se você pagar o mínimo todo aqui, primeiro a gente pega o teu tempo para trás, beleza, vê quando que você vai implementar, então na regra do artigo 15 é no dia X, a outra é no dia Y. Alguns demoram 1 ano, alguma regra, tem regra. Deixa eu tentar me desacelerar, sou muito acelerada, né? Você está acostumado. Tá de boa. Tem regra que a pessoa aposenta um ano X. E tem uma outra que aposenta 6 meses depois, 1 ano depois. Então é melhor ele ir para o ano X, né? Depende. Às vezes o salário dele vai aumentar pra caramba. Então a gente faz esses cálculos e diz para ele o seguinte, olha só, daqui para frente, se sair na regra do dia X e pagar daqui para frente no mínimo, você vai ter um custo até a sua aposentadoria. E a gente bota aqui investimento projetado, nesse caso. R$ 68.841. Eu faço lá, claro, nos valores de hoje, lembrando que o salário mínimo é atualizado todo mês, enfim. Qual é a RMI? O que é a RMI? É a renda mensal inicial. É aquela renda que vai definir o teu início da tua aposentadoria e a partir dela que vai ser atualizada. Também dá para fazer um outro podcast de atualização, que as pessoas não entendem por que perde tanto poder de compra. Então, nesse exemplo aqui, se ele pagar no salário mínimo daqui para frente, ele é um cara novo, assim, esse cliente, ele, né, é um cliente maravilhoso e ele está com 38 anos e está fazendo planejamento agora, que é bem difícil. Ele vai sair com a RMI de 3.048, então nós estimamos que ele vai ter um custo, estimado de 68 mil para um retorno de 795 mil. Da onde eu estou tirando esse valor? Dos dados do IBGE, que é também o valor que o INSS usa para calcular a expectativa de vida. A expectativa de vida para fazer o cálculo do fator previdenciário. Quase me fugiu agora. Então, a gente abate, se ele pagar salário mínimo daqui para frente, vai receber 3.048 quando aposentar, que equivaleria hoje, para 795 mil até 85 anos de idade, que é o que a gente está calculando. Então, diminuindo 795 mil dos 68 mil que ele vai pagar, um retorno de 726. Aí nós fazemos num nível intermediário, numa categoria intermediária, em geral nós usamos o que a pessoa já está recolhendo, quando é diferente do mínimo. Quando não, a gente usa intermediário ou pergunta. Se ele quiser pagar em cima de 4.212, por exemplo, ele vai receber em torno de 1.246.000. Então já muda de figura, só que vai trazer um custo para ele efetivo de R$ 842. Lembrando que esse cálculo aqui ele não é desse ano. E no teto, a gente faz no teto, a gente teta para falar qual é o melhor cenário possível. No teto sairia com quanto? Você vai receber uma expectativa de 1.679. Para a pessoa começar a ver a Previdência como um investimento e saber se vale a pena para ela majorar ou não. Lembrando que ninguém sai no teto, tá? E essa eu vou guardar para um outro encontro também. Eu vou explicar, por mais que você pague no teto, vou explicar por que você não sai no teto. Por fim, o que eu acho muito importante ressaltar, e depois que a gente entrega o planejamento, é um trabalho minucioso, é um livro, né? O livro da vida da pessoa. A gente dá um tempo para a pessoa ler, estudar, internalizar. E marcamos uma consulta para explicar nas nossas palavras para que ela converse com a gente. Então, eu sempre falo no seguinte, tem letra miúda no planejamento? Tem, já vou advertir, mas eu leio e faço questão que o cliente saiba disso. A tabela com todos os, tá vendo? Todos os Sim. requisitos, onde ela enquadra, onde ela não enquadra, e falando que se tiver uma mudança legal, porque a gente vive numa instabilidade tão grande, inclusive jurídica, porque a gente tem um parlamento que muda muita regra, procura um profissional para refazer. Reforma da Previdência, ok, procura uma pessoa para ela poder atualizar isso para a regra atual. Esse laudo previdenciário, ele demonstra uma simulação de acordo com as regras atuais de aposentadoria e não garante o reconhecimento do direito ao benefício. Também não posso garantir direito de ninguém, então é bom deixar claro. E os valores projetados, eles podem sofrer alterações em função dos índices também, porque a gente trabalha com o índice de hoje, lembrando que a ideia é de manter o poder de compra. Tem muito assunto ainda, mas eu não posso me alongar tanto, mas achei bacana trazer, foi bom que foi uma colinha aqui para mim, viu? Não, muito legal, gostei do planejamento. A gente já está até aqui caminhando para o final, papo muito bom, obrigada pelo convite. Fluiu muito bem. Isso trouxe acho que uma luz, né, para gente que empreende. Com certeza eu vou pedir para a gente fazer novamente sobre esse tema, porque tem aí muita coisa aí que eu acho que a gente pode trabalhar, que vai surgir as dúvidas. E vai surgindo na hora, é engraçado, a gente vai conversando, vai vindo um monte de informação. Vai vindo mesmo. Mas, antes de finalizar, eu queria pedir, né, já tô aqui pedindo. Ai, meu Deus, vai pedir, olha só. A gente nem combinou, mas eu queria saber, será que a gente consegue fazer um sorteio, né, das pessoas que nos seguem nas redes sociais, tanto nas suas redes como nas minhas redes, a gente bola aí junto
uma regra de sorteio. Não vou dar carro para ninguém não, Rodrigo. Mas a gente consegue fazer um sorteio desse planejamento que é bem minucioso e a apresentação, assim, dispensa comentários. A gente consegue bolar um sorteio para presentear os nossos ouvintes? Pedindo assim com esse jeitinho, consegue, claro. Olha, eu vou falar para vocês, dá bastante trabalho fazer o planejamento. Qualquer trabalho que você quer fazer de forma séria, dá trabalho. Né? E quando eu montei a equipe, foi a ideia também justamente da gente ter mais mãos, como você falou aí no início da Lever. Então, ninguém cresce sozinho. Você não pode achar que você vai crescer, o céu vai ser o limite se você estiver sozinho, sabe? Acho que todo mundo tem que estar com as mãos dadas. Então, vou atender o seu pedido, sim. A gente pode fazer um sorteio para... inclusive, vou até majorar aí, ó. Eu dou de graça um planejamento para vocês que estão assistindo, né? O Rodrigo vai fazer as regras. E dou 2 planejamentos com 50% de desconto. Eu acho bem importante para a pessoa ter acesso. Muito bom. Agora, só vou fazer o parêntese do que eu comecei a falar, que eu sei que a gente já está terminando. Quando eu fiz o primeiro planejamento, né, quando eu comecei, muitas pessoas falavam, doutora Aline, mas por que vocês ainda não trabalham com o planejamento? Tinha já gente, fila de espera. Eu falei, não, aguarda que a gente vai fazer. Porque eu ainda não tinha conseguido fechar o fluxo na minha cabeça do que eu gostaria de receber se eu estivesse planejando. Eu sempre me coloco na posição do cliente. Então, eu falei, não, esse negócio vai acompanhar a pessoa o resto da vida. Não adianta ficar de folhinha, da e-book, assim. Cada pessoa trabalha de uma forma, eu entendo, mas eu acho que é muito importante a gente colocar. Então, isso aqui o cara vai usar daqui a 10, 20 anos, talvez. Sim. Para acompanhar. Imprime uma qualidade. E é o nosso nome, né? O nome é uma coisa que a gente não escolhe, em geral, e vai te acompanhar a vida inteira. Então é tão bom quando você sabe, o cliente sabe que pode ter uma revenda, ele pode contar contigo. O que é que vocês fazem na Lever também? Independente da situação, mesmo não seja uma situação que a gente possa ajudar, eu vou parar, vou ouvir e vou, né, dentro do que eu sei, poder pelo menos tranquilizar essa pessoa e ajudar ele a enxergar, de repente, um ângulo que ele não está vendo. Eu acho que a nossa missão de vida é essa, é sobre pessoas. Como a gente pode contribuir para melhorar o meio que a gente vive. Pô, tem nem palavras para agradecer a doutora Aline Brandão por essa troca que a gente teve aqui, esse esclarecimento que a gente trouxe para os nossos ouvintes. Um tema que eu acho que a gente... Se pesquisar aí na internet vai achar pouca coisa falando sobre aposentadoria, né? Como o empresário pode se aposentar. E queria já deixar aqui, né, aberto para você fazer os seus agradecimentos finais, falar das suas redes sociais, como a gente te encontra, né? Que legal, ótimo. Já viu que eu sou bem expansiva, né? Muito falante e tal. Já anotei aqui, então a gente vai sortear um de 100%, 2 de 50%, minha equipe vai ficar doida. Gente, assim, super obrigada pelo carinho, obrigado por você que assistiu até agora. Quero agradecer a minha cabeleireira que deixou tão lisinho meu cabelo que tá até escorregando aqui o fone. Mas assim, a Lever pelo trabalho. Eu sou a doutora Aline Brandão, sou especialista em Direito Previdenciário. Hoje meu escritório atua em outras casas, a gente tem um time de especialistas, não trabalho sozinha. Sempre pensei nisso. E se eu morrer, meu cliente vai ficar à deriva? Não, não pode. Isso não pode acontecer. Nosso comprometimento é com o caso do cliente. Então, o meu nome nas redes sociais é igual, tanto no YouTube quanto no Instagram. DRA.Aline Brandão. DRA de doutora, porque comigo tem DR. Então, a gente briga mesmo. E lá no Instagram você vai conhecer um pouquinho também das outras empresas, né, da Comissão de Direito Previdenciário, que a gente traz essa informação, porque a informação ela tem que ser compartilhada. Tem muito brasileiro precisando, e tem muito advogado também iniciante, querendo aprender um pouquinho mais. A gente tem que transformar isso. Acho que só o conhecimento transforma, né? O país se faz com homens e livros, isso é salutar. Então, eu aguardo vocês no meu Instagram lá também. E depois você faz as regras aí. Só vou sortear para quem estiver me seguindo, hein? DRA.Aline Brandão. Vai ter as regras aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado você que nos acompanhou nesse nosso podcast, Levercast, o canal do empreendedor. Não poderia deixar de encerrar, né, sem falar dos nossos patrocinadores, quem paga a conta. Temos aqui Lever Contabilidade, GT Pneus, Lelulê Cowork, Estúdios Club e AIM Soluções. Ai, que maravilha. Gente, um prazer imenso estar aqui. Os patrocinadores vão ganhar planejamento grátis, independente do sorteio. Obrigado, pessoal. Até mais.